Às 6 horas da manhã, marcavam o relógio de pulso de ouro de Danilo Amaral, quando ele cruzou o majestoso hall de entrada de sua mansão no exclusivo bairro de Laranjeiras, em Manaus. Como acontecia religiosamente todos os dias durante os últimos 5 anos, ele se dirigia ao seu escritório no centro da capital amazonense muito antes que o resto do mundo começasse a despertar de seus sonhos. Aos 35 anos de idade, Danilo havia construído um verdadeiro império imobiliário que lhe permitia viver com um conforto inimaginável para a maioria. Mas esse sucesso também o transformara em um homem frio e extremamente calculador. Seus ternos italianos caríssimos e seu imponente carro importado de cor preta eram, na verdade, sua armadura contra um mundo que ele havia aprendido a enxergar apenas como números frios em uma conta bancária. Danilo nunca havia se casado, nunca teve filhos e, para ser sincero, nunca sentira a menor necessidade de constituir uma família ou compartilhar sua vida com alguém que pudesse bagunçar sua rotina. Sua vida estava perfeitamente ordenada, sem sobressaltos, sem barulhos de choro ou surpresas inesperadas que pudessem desviar seu foco do crescimento constante de sua fortuna e de seu prestígio social. Sua rotina matinal era considerada algo sagrado, um café preto bem forte, a leitura atenta do jornal financeiro e o trajeto direto para o trabalho, onde ele comandava centenas de funcionários com punho de ferro. Mas naquela manhã específica de outubro, quando abriu a porta principal de sua residência, algo completamente fora do comum e perturbador o esperava logo ali, nos primeiros degraus. Um pequeno cesto de vime estava colocado cuidadosamente sobre os degraus de mármore branco da entrada, contrastando com a opulência da arquitetura moderna daquela mansão que parecia um templo de solidão. Ao princípio, Danilo pensou que fosse algum tipo de brincadeira de mau gosto ou, quem sabe, um presente estranho de algum cliente agradecido por uma negociação bem-sucedida recentemente. Mas quando ele se aproximou e afastou com cuidado a manta de cor azul celeste que cobria o conteúdo do cesto, seu coração, que ele julgava ser de pedra, parou por um breve instante. Dentro do cesto de vime havia um bebê, um pequeno ser humano, que não podia ter mais de 3 meses de vida, dormindo pacificamente, como se ali fosse o lugar mais natural. O pequeno tinha os punhos fechados contra o peito e sua respiração era suave, embora levemente irregular, devido ao frescor da manhã que começava a soprar vindo das margens do rio. Danilo olhou freneticamente ao seu redor, buscando desesperadamente alguma explicação lógica ou algum rastro de quem poderia ter deixado aquela criança abandonada na porta de sua casa tão cedo. As ruas do condomínio de luxo estavam completamente vazias e silenciosas, e apenas o som dos pássaros matutinos e o farfalhar das árvores rompiam o silêncio daquela zona residencial de alta classe. Uma nota pequena e amassada estava colada ao interior do cesto, escrita com uma letra trêmula que dizia simplesmente: "Por favor, cuide dele com amor. Não tenho outra opção. Que Deus te abençoe." Danilo sentiu uma estranha e desconfortável sensação no peito, algo que ele não experimentava há muitos anos e que não sabia exatamente como classificar ou explicar para si mesmo. Não era exatamente compaixão o que sentia naquele momento, mas ele percebeu que não podia simplesmente ignorar a situação e seguir para o seu escritório como se nada tivesse acontecido naquela manhã. O bebê parecia estar saudável, e era evidente que fora bem cuidado até aquele momento, pois alguém havia colocado muito amor ao preparar aquele pequeno e frágil refúgio de vime. Suas roupinhas estavam impecavelmente limpas e pareciam novas. E havia até mesmo um pequeno ursinho de pelúcia marrom acompanhando o sono tranquilo daquela criança que o destino colocara em seu caminho. "O que diabos eu faço agora com isso?" murmurou Danilo para o vazio, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, enquanto sentia o suor frio brotar em sua testa pela primeira vez.
Ele nunca havia estado perto de um bebê em toda a sua vida adulta e não sabia absolutamente nada sobre fraldas mamadeiras ou qualquer outra coisa relacionada ao complexo cuidado infantil. No entanto, por mais frio que fosse em seus negócios, ele percebeu que não podia simplesmente deixá-lo ali no relento e fingir que não havia visto nada ao sair para trabalhar. Sua consciência, que ele acreditava estar completamente adormecida após tantos anos no mundo implacável dos negócios, começou a despertar lentamente de um longo e profundo sono de indiferença humana. Tomou o cesto com um cuidado extremo, surpreendendo-se com o quão leve era aquela vida que agora dependia dele, e entrou novamente na mansão fechando a porta com suavidade. O bebê seguiu dormindo completamente alheio ao dilema gigantesco que sua presença havia acabado de criar na vida organizada e estéril daquele empresário de sucesso que só pensava em lucro. Danilo ficou de pé no elegante hall de entrada de mármore, olhando alternadamente para o rosto sereno do menino e para a tela de seu telefone celular de última geração. Seu primeiro instinto foi ligar imediatamente para a polícia ou para os serviços sociais do Estado. Mas algo em seu interior, uma voz ancestral e profunda dizia para ele esperar. Talvez fosse a maneira como o pequeno movia os lábios enquanto sonhava, ou a confiança cega com que alguém havia depositado aquela criatura frágil em suas mãos poderosas e calejadas. Pela primeira vez em décadas de vida, Danilo Amaral não sabia exatamente o que fazer ou qual decisão tomar. E o silêncio da casa parecia amplificar sua súbita e estranha vulnerabilidade. O som metálico das chaves girando na fechadura da porta principal o tirou subitamente de seus pensamentos confusos e o trouxe de volta para a realidade prática daquela manhã incomum. Teresa Mendes, sua empregada doméstica de confiança, chegava como fazia todas as manhãs às 7 horas em ponto, para começar as tarefas de limpeza e organização da grande mansão. Era uma jovem de 24 anos que trabalhava para ele há 2 anos, sendo sempre pontual, extremamente eficiente em tudo o que fazia e, acima de tudo, muito silenciosa. Danilo a respeitava muito por seu trabalho impecável, mas nunca havia prestado muita atenção nela como ser humano, tratando-a apenas como mais uma peça funcional daquela engrenagem doméstica perfeita. "Bom dia, senhor Danilo", disse Teresa ao entrar na casa, mas ela se deteve em seco, assim que seus olhos encontraram a cena inusitada que se desenrolava diante dela. Seus olhos castanhos se abriram imensamente e seu rosto ficou completamente pálido, perdendo a cor natural, enquanto ela tentava processar a visão do cesto de vime sobre a mesa de centro. O cesto com o bebê estava colocado sobre a mesa de centro do salão principal, e Danilo estava parado ao lado dele com uma expressão de total e completo desconforto. "Um bebê", sussurrou Teresa, e algo na vibração de sua voz fez com que Danilo a olhasse com muito mais atenção do que costumava fazer nos últimos 2 anos de convivência. Havia uma emoção estranha e profunda nos olhos daquela jovem, algo que parecia uma mistura de choque, dor e uma espécie de reconhecimento silencioso que Danilo não compreendeu. "Eu o encontrei na porta esta manhã", explicou Danilo de forma rápida e ríspida, tentando recuperar sua postura de homem de negócios que tem o controle total sobre as situações. Teresa se aproximou lentamente, como se estivesse hipnotizada por um feitiço antigo. E quando finalmente viu de perto o rosto do pequeno, seus olhos se encheram de lágrimas pesadas. "Ele é lindo demais", murmurou Teresa, e sua voz se quebrou de uma maneira que Danilo notou ser muito mais profunda do que uma simples surpresa passageira diante de um bebê. Danilo percebeu que as mãos da jovem tremiam visivelmente enquanto ela se aproximava do cesto, mas ele atribuiu aquela reação ao choque natural que qualquer pessoa teria naquela situação. "Eu realmente não sei o que fazer com ele", admitiu Danilo,
sentindo-se vulnerável ao confessar sua total ignorância sobre como cuidar de um ser humano tão pequeno e dependente. Eu nunca tive experiência alguma com crianças e meu dia está lotado de reuniões importantes. Continuou Danilo, tentando justificar sua vontade inicial de se livrar daquela responsabilidade inesperada. Teresa o olhou então com uma expressão que ele não soube interpretar, pois havia uma dor profunda em seus olhos, mas também um brilho de determinação e coragem. "Eu sei cuidar de bebês, senhor Danilo", disse ela suavemente, recuperando um pouco de sua compostura habitual, enquanto se aproximava ainda mais do pequeno cesto de vime colocado na mesa. "Tenho irmãos mais novos e cuido de crianças desde que eu era muito pequena lá no interior. Sei exatamente do que esse pequeno precisa agora para ficar bem." Sem esperar por ordens ou permissões, ela se dirigiu à cozinha e retornou rapidamente, com um copo de água morna e uma toalha limpa que parecia ter buscado em segundos. "Primeiro precisamos ver se ele está com fome ou se precisa de uma troca urgente de fraldas", explicou Teresa com uma naturalidade que deixou Danilo completamente impressionado e um tanto aliviado. Danilo a observou com uma curiosidade crescente, enquanto Teresa se movia com uma segurança e uma ternura que ele nunca havia notado nela durante os 2 anos de serviço. A pergunta que começava a se formar na mente de Danilo sobre por que ela estava agindo assim se desvaneceu quando o bebê começou a chorar de forma muito suave. Teresa imediatamente se inclinou sobre o cesto e levantou o menino com uma naturalidade tão absoluta que deixou o empresário completamente paralisado diante daquela cena tão íntima e maternal. "Calma, meu pequenino. Está tudo bem agora", murmurou ela em voz baixa, ninando o bebê com um movimento instintivo e rítmico que pareceu acalmar a criança de forma quase instantânea. Danilo observou aquela cena com uma fascinação que não conseguia esconder, pois nunca vira sua empregada doméstica em uma faceta tão calorosa, humana e profundamente protetora como agora. "Ele precisa de leite", disse Teresa sem tirar os olhos do rosto do pequeno, que agora apenas soluçava baixinho, enquanto se aninhava no colo acolhedor da jovem mulher. "Ele também vai precisar de fraldas, roupas limpas para trocar e uma cuna adequada para dormir com segurança", continuou ela fazendo uma lista prática que soava urgente e necessária. Danilo sentiu uma sensação estranha no peito enquanto a observava. Havia algo quase mágico na maneira como o bebê se acalmava nos braços de Teresa, como se já a conhecesse. "Onde conseguimos tudo isso o mais rápido possível?", perguntou Danilo, surpreendendo-se ao usar a palavra "conseguimos", em vez de dizer "onde você consegue isso para mim?". Era como se automaticamente e sem perceber ele tivesse incluído Teresa na solução definitiva daquele dilema inesperado que batera à sua porta naquela manhã fria de outubro em Manaus. "Existe uma loja de artigos para bebês a apenas 10 minutos de carro daqui no shopping", respondeu Teresa, ainda ninando suavemente o menino, que agora fechava os olhos. "Mas, senhor Danilo, o senhor tem certeza de que quer se envolver nisso de verdade?", perguntou ela, lançando-lhe um olhar que carregava um peso de julgamento e uma curiosidade sincera. A pergunta era válida e muito direta, fazendo com que Danilo parasse por alguns segundos para refletir sobre o que exatamente ele estava fazendo ao aceitar aquela criança em sua casa. Ele era um homem de negócios implacável, não um assistente social ou um salvador de crianças abandonadas, e sua vida era perfeitamente estruturada para não ter esse tipo de distração. Um bebê era algo imprescindível, extremamente demandante e completamente irracional para a lógica de lucros e perdas que governava a mente de Danilo Amaral durante todos aqueles anos. Mas enquanto olhava para o pequeno Samuel nos braços de Teresa, algo dentro dele se moveu, de uma forma que ele não podia mais ignorar ou simplesmente apagar.
Talvez fosse o destino que tivesse tomado aquela decisão por ele, ou talvez fosse a confiança cega de quem deixara o bebê ali, acreditando piamente que ele faria o correto. Eu não posso simplesmente entregá-lo às autoridades sem saber nada, disse Danilo em voz baixa, ao menos não sem tentar entender quem são os pais desse menino e o que houve. Teresa assentiu lentamente, mas Danilo notou que algo mudou sutilmente em sua expressão quando ele mencionou a intenção de encontrar os pais biológicos daquela criança abandonada. Uma sombra rápida cruzou seus olhos castanhos, algo tão veloz que ele quase não percebeu, mas que deixou uma pulga atrás de sua orelha sobre os sentimentos dela. Claro, senhor Danilo, o senhor está certo em querer fazer isso, murmurou ela, mas sua voz soava estranha, como se cada palavra pronunciada estivesse custando um esforço hercúleo para sair. Por agora, precisamos cuidar dele com dignidade, continuou ela, voltando a olhar para o bebê com aquela ternura que parecia transbordar de sua alma e de seus gestos. Danilo tomou então uma decisão que surpreendeu até a si mesmo e que mudaria o curso de sua história para sempre. Vamos até a loja agora mesmo, disse ele. Compremos tudo o que for necessário para que ele fique bem aqui. Você sabe o que buscar, e eu me encarregarei de pagar por tudo o que for preciso, sem olhar o preço. Teresa o olhou com uma mistura de gratidão profunda e algo mais que ele não conseguiu identificar naquele momento de confusão. O senhor está mesmo disposto a fazer isso? Perguntou ela. A fazer tudo isso por um bebê que o senhor nem sequer conhece ou sabe de onde veio? Insistiu ela, buscando uma confirmação nos olhos cinzentos do empresário. Danilo percebeu que já havia tomado a decisão no fundo de seu coração, embora sua mente lógica ainda estivesse tentando processar as consequências práticas daquele ato impulsivo. Alguém confiou em mim o suficiente para deixar essa vida na minha porta, respondeu ele com firmeza. E eu não sou o tipo de homem que trai uma confiança depositada em mim. A viagem até a loja de departamentos foi reveladora de muitas maneiras que Danilo jamais poderia ter previsto ou imaginado anteriormente. Teresa carregava o bebê com uma naturalidade absoluta, como se tivesse nascido para aquela tarefa de proteger e cuidar, e sabia exatamente qual fórmula comprar, qual tipo de fralda era melhor, e o tamanho das roupas. Enquanto Danilo pagava uma conta que facilmente poderia alimentar uma família inteira por um mês, ele observava como Teresa interagia com o pequeno Samuel o tempo todo. Ela falava com ele em sussurros doces, sorria como se compartilhassem segredos antigos e o acalmava com sons pequenos que pareciam ter um efeito verdadeiramente mágico sobre o bebê. Parece que você já o conhece há muito tempo, comentou Danilo, enquanto eles carregavam as sacolas cheias de volta para o carro importado estacionado na frente do shopping. Teresa ficou tensa por um breve momento, mas manteve seu olhar fixo no bebê, que agora começava a despertar, e a olhar para o mundo com curiosidade em seus grandes olhos. Os bebês são todos iguais em suas necessidades básicas, respondeu ela, mas sua voz soou um pouco forçada e sem a naturalidade de antes. Eles precisam apenas de amor incondicional, comida e cuidado constante, completou ela, tentando encerrar o assunto, enquanto protegia instintivamente a criança do vento que soprava mais forte naquela manhã nublada. Danilo sentiu que havia algo mais profundo naquela resposta, algo que ela não estava querendo dizer em voz alta, mas ele decidiu não pressionar a jovem naquele momento. De volta à mansão, Danilo observou como Teresa transformava rapidamente um dos quartos de hóspedes luxuosos em um espaço perfeito e acolhedor para o pequeno Samuel viver. Com uma eficiência que o impressionou profundamente, ela organizou a cuna nova. Preparou as mamadeiras com precisão milimétrica e dobrou cada roupinha com um cuidado quase sagrado. Você realmente já fez isso muitas vezes, não é? Comentou Danilo, não como uma pergunta de curiosidade, mas como uma afirmação clara do que seus olhos estavam vendo.
Teresa parou por um instante, suas mãos ficando imóveis sobre uma pequena manta azul que ela segurava contra o peito com força. Como eu disse ao Senhor, eu tenho irmãos, respondeu ela. Mas novamente sua voz tinha aquela qualidade melancólica e distante, como se ela estivesse escondendo um segredo muito pesado dentro de seu coração solitário. Danilo decidiu não insistir mais naquele assunto, mas uma pequena semente de curiosidade e desconfiança havia sido plantada em sua mente analítica de empresário, acostumado a ler pessoas. Enquanto a observava alimentar o bebê com uma paciência que parecia infinita, ele se deu conta de que havia algo profundamente belo e tocante naquela cena doméstica. Pela primeira vez em muitos anos, sua mansão fria e silenciosa começava a se sentir como um lar real, cheia de uma vida vibrante e de um propósito maior do que o lucro. Como deveríamos chamá-lo de forma definitiva? Perguntou Danilo subitamente, quebrando o silêncio confortável que se instalara no quarto enquanto a luz do sol entrava pela janela. Teresa levantou o olhar visivelmente surpresa pela pergunta e pela inclusão de sua opinião em algo tão importante quanto o nome daquela criança. Chamá-lo, repetiu ela. Sim, ele precisa de um nome oficial, explicou Danilo. Não podemos chamá-lo apenas de o bebê para sempre enquanto ele estiver sob a proteção deste teto, não seria justo com ele. Teresa sorriu pela primeira vez, de forma aberta e genuína, desde que a manhã começara, e foi como ver o sol saindo após uma tempestade. Samuel, disse ela sem hesitar nem por um segundo sequer, como se aquele nome estivesse guardado em seu coração há muito tempo, esperando apenas o momento certo para ser pronunciado em voz alta. O nome Samuel ecoou na mente de Danilo como uma canção que ele já conhecia, mas que havia esquecido a letra há muito tempo, trazendo uma sensação de paz. Samuel, repetiu ele, testando o som daquelas sílabas em sua própria voz grossa e acostumada a dar ordens ríspidas. É um nome forte e clássico, eu realmente gosto muito. Ele observou como os olhos de Teresa se iluminaram de alegria quando ele aprovou sua escolha, como se a opinião dele fosse o que ela mais desejava naquele momento. Durante os dias seguintes, Danilo tentou manter sua rotina normal de trabalho, mas descobriu que era praticamente impossível concentrar-se nas planilhas e nos contratos de milhões de reais. Sua mente constantemente fugia das reuniões e regressava à imagem de Samuel dormindo naquela cuna improvisada ou aos sons suaves que Teresa fazia para acalmá-lo. Ele havia até contratado uma babá profissional e experiente para ajudar durante o dia, mas, por alguma razão inexplicável, Samuel sempre parecia muito mais tranquilo quando Teresa estava por perto. A babá, uma senhora chamada Dona Benedita, comentou mais de uma vez o quão incomum era aquela conexão tão rápida e profunda entre uma empregada e um bebê desconhecido. É como se eles já se conhecessem de outras vidas, Senhor Danilo, dissera ela um dia, sem saber o quão profética e carregada de verdade era aquela sua observação casual de vizinha. Danilo começou a chegar cada vez mais cedo em casa todas as tardes, ansioso por saber como Samuel havia passado o dia e o que ele havia aprendido de novo. Era uma tarde de sexta-feira, quando Danilo encontrou Teresa na cozinha, preparando uma mamadeira com a precisão de um cirurgião, enquanto o sol começava a se pôr atrás das árvores. Samuel estava nos braços dela, completamente calmo e olhando para ela com aqueles olhos grandes e castanhos que pareciam absorver cada detalhe de sua presença amorosa. Senhor Danilo, começou Teresa, e havia algo diferente em sua voz, uma firmeza e uma determinação que ele nunca havia escutado nela em 2 anos de serviços prestados. Eu preciso falar com o senhor sobre algo muito importante e sério, continuou ela, e Danilo sentiu uma pontada súbita de preocupação, temendo que ela estivesse prestes a pedir demissão. Claro, Teresa pode falar o que quiser,
respondeu ele, tentando manter a calma, enquanto se aproximava da mesa da cozinha para ouvi-la com atenção total. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo toda a coragem que possuía para enfrentar um grande desafio que mudaria sua vida para sempre. Tenho pensado muito sobre a situação do Samuel. Começou ela, ninando o bebê, que agora começava a fechar os olhos. A babá é ótima, mas ele precisa de um cuidado constante e amoroso, especialmente à noite. Bebês não entendem de horários comerciais ou de contratos de trabalho. Continuou ela, olhando fixamente para o pequeno em seus braços, com uma devoção que comoveu Danilo. Danilo assentiu em silêncio, pois havia notado as olheiras profundas sob os olhos dela durante a última semana, sinal de que ela também não estava dormindo bem por causa do bebê. "O que você sugere que façamos então para melhorar isso?" perguntou ele, embora no fundo de seu ser ele já soubesse exatamente para onde aquela conversa estava caminhando. "Eu gostaria de me mudar para cá de vez", disse Teresa, as palavras saindo como um rio em correnteza, como se ela as tivesse ensaiado exaustivamente durante noites inteiras de insônia. "Existe um quarto vazio bem ao lado do quarto do Samuel, que eu poderia ocupar sem incomodar ninguém", continuou ela, olhando para Danilo com uma esperança quase desesperada. "Eu poderia cuidar dele durante todas as noites e estar sempre disponível quando ele precisasse de mim durante o dia, sem que o Senhor tivesse que se preocupar com nada." Danilo a olhou com uma surpresa genuína, não porque a ideia fosse ruim ou absurda, mas porque ele secretamente desejava exatamente aquela solução para a casa. "Você tem certeza absoluta disso, Teresa?" perguntou ele com cautela. "Seria uma mudança gigantesca em sua rotina? Você perderia sua privacidade e sua vida independente fora desta casa." Teresa olhou para baixo para o pequeno Samuel, que agora dormia profundamente em seus braços, e um sorriso triste mas determinado apareceu em seus lábios jovens. "Senhor Danilo", murmurou ela, "este pequenino precisa de mim de uma forma que eu não posso explicar, e eu sinto que cuidar dele é o plano mais importante que já tive." Danilo estudou o rosto dela com cuidado, notando a paixão real e a sinceridade em cada palavra dita, percebendo que havia algo muito mais profundo ali do que simples dever. "E a sua família? Seus planos pessoais para o futuro?" perguntou ele, sentindo que estava tocando em um ponto sensível e talvez doloroso da história de vida daquela jovem. A pergunta pareceu atingir um nervo exposto, pois Teresa desviou o olhar rapidamente para a janela, onde a escuridão começava a tomar conta do jardim da mansão. "Minha família entenderá a minha escolha", respondeu ela com uma voz que soava distante e carregada de uma melancolia que Danilo nunca havia presenciado nela até aquele momento marcante. "Quanto aos meus planos, bom cuidar do Samuel parece ser o único plano que faz sentido para mim agora", completou ela, e a honestidade crua em sua voz tocou Danilo profundamente. Durante anos, ele estivera cercado de pessoas que sempre queriam algo dele, mas ali estava Teresa pedindo apenas a chance de trabalhar mais e ter mais responsabilidades. "Você fala dele como se ele fosse..." Danilo parou a frase no meio, sem ter certeza se deveria completar aquele pensamento que parecia cada vez mais óbvio e perturbador. "Como se ele fosse o quê, senhor Danilo?" perguntou Teresa, embora a tensão em sua postura indicasse que ela sabia perfeitamente o que ele estava pensando naquele exato momento. "Como se ele fosse seu próprio filho", terminou Danilo suavemente, e o silêncio que se seguiu na cozinha foi denso, pesado e carregado de verdades não ditas que pairavam no ar. Teresa olhou para Samuel e depois para Danilo, e por um instante ele viu uma centelha de pânico em seus olhos, uma vontade de confessar algo que estava preso em sua garganta. "Todas as crianças merecem ser amadas como se fossem nossas próprias carnes",
respondeu ela finalmente. E embora fosse uma resposta linda, Danilo sentiu que havia camadas de segredo. Quando você gostaria de se mudar? Perguntou ele, decidindo aceitar a proposta e ver onde aquele caminho novo e desconhecido os levaria como grupo. O sorriso que iluminou o rosto de Teresa foi como o nascimento de uma nova esperança em meio ao caos de sua vida de segredos e medos constantes. "O senhor está mesmo de acordo", sussurrou ela, como se não pudesse acreditar em sua própria sorte. "Mais do que de acordo", respondeu Danilo. "Acho que é exatamente disso que o Samuel e esta casa precisam." Naquela mesma tarde, Danilo fez algo que nunca imaginara fazer. Ajudou sua empregada doméstica a trazer seus poucos pertences do pequeno apartamento que ela dividia. Ele ficou sinceramente chocado ao ver o quão pouco ela possuía no mundo. Uma mala com roupas simples, alguns livros de literatura, uma foto de família antiga e uma manta de bebê usada. "Essa manta é de quando você cuidava de seus irmãos?", perguntou Danilo, apontando para o tecido azul desgastado, mas que parecia ter sido lavado com um cuidado extremo. Teresa a agarrou rapidamente, pressionando-a contra o peito como se fosse um escudo ou um tesouro sagrado. "Sim", respondeu ela, mas sua voz soou frágil e muito trêmula. Enquanto se instalavam na mansão, Danilo percebeu que a dinâmica de seu lar havia mudado para sempre, deixando de ser apenas o seu espaço de solidão para se tornar um refúgio compartilhado. "Teresa", disse ele enquanto ela organizava suas roupas no armário do novo quarto, "quero que saiba que eu aprecio imensamente o que você está fazendo por esse menino." Ela se voltou para ele e, por um breve momento, Danilo viu algo profundamente vulnerável, grato e quase desesperado nos olhos daquela mulher que ele mal conhecia de verdade. "Não, senhor Danilo", respondeu ela com uma voz suave que parecia vir do fundo de sua alma. "O afortunado aqui sou eu, por ter encontrado este caminho e este lugar." Havia uma intensidade nas palavras dela que fez Danilo se perguntar pela milésima vez o que Samuel significava para ela e por que ela parecia tão ligada a um bebê abandonado. A pergunta continuou a crescer em sua mente durante os dias seguintes, enquanto ele observava a transformação extraordinária que ocorria diariamente dentro das paredes de sua mansão. Samuel parecia florescer visivelmente sob o cuidado constante e amoroso de Teresa, de uma maneira que ia muito além de uma simples melhora na alimentação ou no sono. Era como se o bebê tivesse encontrado seu porto seguro e sua âncora no mundo através dos braços de Teresa, e ela, por sua vez, parecia ter encontrado sua razão de existir. Cada manhã, Danilo agora acordava com os sons suaves de Teresa, cantando para Samuel melodias doces que pareciam brotar de um lugar muito antigo e profundo de seu ser. Não eram canções de ninar comuns, mas melodias íntimas pessoais que soavam como se tivessem sido compostas especificamente para aquela criança e para mais ninguém no mundo. Quando Danilo descia para o café, sempre encontrava a mesma cena que agora aquecia seu coração. Teresa alimentando Samuel enquanto falava com ele sobre o dia que teriam. Samuel, por sua parte, parecia absorver cada palavra e cada sorriso dela com uma intensidade que deixava Danilo fascinado e um tanto pensativo sobre os laços invisíveis que os uniam. O que mais intrigava Danilo era a naturalidade absoluta com que Teresa antecipava cada necessidade mínima de Samuel antes mesmo que ele começasse a chorar ou se inquietar. Era como se ela possuísse um sexto sentido perfeitamente calibrado para aquele bebê específico, uma conexão telepática que Danilo nunca tinha visto entre duas pessoas estranhas entre si. "Como você sempre sabe o que ele quer antes dele pedir?", perguntou Danilo em uma tarde de domingo, enquanto observava a facilidade com que ela lidava com o pequeno. Teresa se ruborizou ligeiramente, como se tivesse sido descoberta em um segredo proibido. "Suponho que algumas pessoas tenham esse dom com crianças",
respondeu ela de forma evasiva. Danilo notou que ela evitava seu olhar direto sempre que o assunto era a sua ligação com Samuel, o que só servia para alimentar as suspeitas que começavam a tomar forma. Não é apenas um dom comum, Teresa? Insistiu ele. É como se você pudesse ler os pensamentos dele. Eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida com ninguém. Teresa sorriu, com uma ponta de melancolia em sua expressão. Os bebês não são seres complicados, senhor Danilo. Eles só precisam de amor puro, atenção e segurança constante. Mas enquanto dizia isso, Danilo viu como os dedos dela acariciavam a bochecha de Samuel, com um gesto tão íntimo e carregado de emoção que parecia ser puramente instintivo. Você já teve vontade de ter seus próprios filhos? Perguntou Danilo subitamente, surpreendendo a si mesmo com a audácia de uma pergunta tão pessoal e profunda para ela. Teresa ficou visivelmente tensa e por um breve segundo. Danilo viu a dor cruzar seu rosto como uma ferida aberta, que nunca chegara a cicatrizar de verdade no tempo. Todos nós queremos coisas que a vida nem sempre nos permite ter no momento em que desejamos, respondeu ela com uma voz que se tornou um sussurro cuidadoso e carregado. Mas às vezes a vida nos dá oportunidades de amar de formas que nunca esperávamos encontrar, completou ela. E Danilo sentiu que aquela resposta era uma chave para o seu segredo. Durante os dias seguintes, ele começou a observar mais atentamente os detalhes mínimos da interação entre os dois, notando como ela protegia a cabeça dele com o corpo. Notou como ela sabia a temperatura exata que ele preferia no leite, e como ela parecia prever o momento exato em que ele acordaria de suas cestas no meio da tarde. Mas o que mais chamou a atenção de Danilo foram as lágrimas silenciosas que ele via nos olhos de Teresa, quando ela pensava que ninguém a estava observando no quarto. Especialmente quando Samuel dormia, e ela ficava sentada ao lado da cuna, olhando-o com uma expressão de anseio profundo de perda e de um amor que parecia não ter fim nem medida. Era a expressão de alguém que amava com cada fibra do seu ser, mas que também carregava um fardo de dor silenciosa e um arrependimento que corroía sua alma por dentro. Danilo começou a se perguntar qual seria a verdadeira história pessoal que se escondia por trás daquela devoção tão extraordinária e quase sagrada que ela demonstrava pelo menino. Uma noite, movido por uma sede de água e por uma inquietação que não o deixava dormir, Danilo desceu até a cozinha e ouviu a voz suave de Teresa vindo do quarto de Samuel. Ele se aproximou em silêncio, não por desejo de espiar, mas porque a melodia que ela cantava era tão triste e bela que ele se sentiu atraído por ela de forma magnética. Durma, meu grande amor, cantava ela baixinho, com a voz embargada pela emoção. Mamãe está aqui com você agora, e nunca mais vai deixar você se sentir sozinho ou abandonado. Danilo parou em seco no corredor escuro, sentindo o sangue congelar em suas veias ao ouvir a palavra mamãe sair dos lábios daquela jovem com tanta naturalidade e dor. Perdoe a mamãe por não ter podido ficar com você desde o primeiro segundo, meu filho. Continuava ela agora claramente chorando enquanto falava com o bebê que dormia. Mas agora estamos juntos sob este teto, e eu prometo que vou cuidar de você até o meu último suspiro, neste mundo custe o que custar para mim, disse ela com fervor. Danilo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, enquanto processava aquela revelação bombástica que confirmava todas as suas suspeitas mais profundas e dolorosas. Era verdade, Teresa era a mãe biológica de Samuel, e ela o havia deixado em sua porta para depois retornar como a empregada que o salvaria de sua própria decisão desesperada. Ele sentiu uma mistura de choque, raiva pelo engano e uma compaixão avassaladora que o deixou sem fôlego enquanto ele permanecia ali, imóvel nas sombras do corredor de sua casa. Ela estivera vivendo uma mentira elaborada sob o seu teto, atuando todos os dias,
Mas seu amor pelo bebê era a única coisa verdadeira e incontestável em toda aquela história. Danilo retornou ao seu quarto em silêncio, mas o sono tornou-se um objetivo impossível de alcançar naquela noite, enquanto sua mente trabalhava freneticamente para entender os porquês. Se ela era a mãe, por que o abandonou naquela cesta de vime? Por que escolheu especificamente a porta de sua mansão para deixar o seu bem mais precioso e amado? Ele pensou na nota que encontrara junto ao bebê. No primeiro dia, não tenho outra opção. Aquelas palavras agora tinham um peso gigantesco e uma tristeza que o faziam chorar. Não eram as palavras de um estranho qualquer, mas o grito de socorro de uma mãe que se vira encurralada pela vida e pela pobreza, forçada a uma escolha que quase a matou. Enquanto a escuridão da noite cedia lugar aos primeiros raios de sol, Danilo percebeu que, apesar de ter sido enganado, o que ele mais sentia era uma vontade de proteger os dois. O que ele via todos os dias era uma mãe amando seu filho com uma força sobre-humana e um bebê que finalmente encontrara a paz nos braços de quem mais o amava no mundo. Pela primeira vez em sua vida adulta, Danilo começou a entender o real significado de pertencer a algo maior do que o seu próprio ego ou a sua imensa fortuna acumulada. Sua rotina começou a mudar de forma sutil. Ele começou a passar mais tempo com eles, participando ativamente dos cuidados com Samuel e observando Teresa com novos olhos cheios de admiração. "Eu posso ajudar você hoje?", perguntou ele em uma manhã, estendendo os braços para pegar Samuel, que retribuiu com um sorriso banguela, que derreteu o coração do empresário frio. Teresa o olhou com surpresa e uma ponta de medo, mas entregou o bebê com um gesto de confiança que selou um pacto silencioso de afeto entre os três ali presentes. Carregar Samuel, sabendo que ele era filho de Teresa, trouxe uma sensação de responsabilidade e de conexão que Danilo nunca imaginara ser capaz de sentir por ninguém na vida. "Olá, pequeno Samuel", sussurrou ele, notando como o menino apertava seu dedo com força, como se o reconhecesse como parte fundamental de sua nova realidade familiar e segura. "Ele gosta muito de você, senhor Danilo", comentou Teresa com lágrimas nos olhos, enquanto observava a cena sem saber que Danilo já sabia de toda a verdade escondida. Danilo olhou para ela e sorriu um sorriso que carregava uma promessa silenciosa de que tudo ficaria bem independentemente dos segredos que ainda precisavam ser revelados formalmente entre eles. Eles estavam formando uma família real, não por laços de sangue, mas por uma escolha consciente de cuidado, perdão e um amor que estava nascendo em meio às cinzas do segredo. Danilo percebeu que não se importava mais com o engano, pois a felicidade que sentia agora era mais valiosa do que qualquer honestidade fria e sem afeto que ele tivera antes. A verdade que pairava entre Danilo e Teresa finalmente se revelou em uma noite silenciosa, quando ele ouviu sua confissão enquanto ela consolava Samuel. Tomado pela compaixão, Danilo entrou no quarto e a tranquilizou, dizendo que não havia mais motivo para medo. Ele já suspeitava da verdade e compreendia o desespero que a levou a deixar o filho em sua porta meses antes. Teresa, entre lágrimas, explicou sua dor e falta de recursos, confessando que acreditava estar oferecendo ao filho uma vida melhor. Em um gesto decisivo, Danilo a abraçou, perdoou seu engano e declarou que nenhum dos dois iria embora, afirmando que aquela casa agora era o lar de todos eles, formando assim uma família baseada em acolhimento e compreensão. Nos meses seguintes, a vida dos três se transformou profundamente. Danilo encontrou uma felicidade que jamais havia conhecido, e ele e Teresa construíram uma relação baseada na verdade, no respeito e no amor crescente por Samuel. Ele oficializou a adoção do menino, enquanto Teresa deixou de ser empregada para se tornar sua companheira de vida.
Apesar dos olhares curiosos da sociedade, permaneceram firmes, unidos pelo sentimento que compartilhavam. 2 anos depois, o jardim da mansão estava cheio de vida e alegria, com Samuel crescendo livre e feliz, enquanto Danilo e Teresa observavam com serenidade, conscientes de que haviam encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. A história revela que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas conexões humanas e no amor cultivado ao longo do tempo. Muitas vezes, construímos barreiras emocionais, acreditando que o sucesso nos protegerá, mas é o afeto que dá sentido à vida. O perdão, como demonstrado por Danilo, é essencial para a construção de laços fortes. E a família vai além de vínculos biológicos, sendo definida pelo cuidado e compromisso mútuo. No fim, são os momentos de ternura, coragem e vulnerabilidade que marcam nossa existência. Assim, Danilo compreendeu que não foi ele quem salvou Samuel, mas que o menino e Teresa foram responsáveis por resgatar sua própria humanidade, ensinando que amar e reconhecer nossas fraquezas é o maior ato de coragem.